O programa Auditório Livre traz a cobertura da palestra A Fiscalização Ambiental no Estado do Ceará, com a professora Elie Regina Fedel Marques, realizada no Auditório Beniveras, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. A palestra foi realizada para recepcionar calouros e veteranos do curso de administração. Boa noite. Hoje a gente está promovendo para vocês uma palestra na área de gestão ambiental. A professora Elie Regina, ela é gestora ambiental, ela vai falar um pouco mais sobre o currículo dela para vocês, certo? E essa palestra, ela vale como atividade complementar. Vocês precisarão assinar essa folhinha para a professora de atividade complementar considerar. E precisarão também fazer uma redaçãozinha de 1 a 2 laudas. Laudas são páginas, para quem não sabe, 1 a 2 laudas, certo? Para entregar à professora quando vocês forem entregar a documentação para validar como atividade complementar, certo? Considerando o começo, meio e fim da palestra, né, o que vocês escutarem aqui, e depois vocês fazem esse relato e entregam à professora. Ok? Quero agradecer a presença da professora Elie, né, dar as boas-vindas. Tá? E vou deixar que ela faça a apresentação dela, porque o currículo dela é muito extenso e eu não me memorizei todo. Boa noite. Quero me apresentar, né? A professora Cora começou me apresentando, mas eu vou falar um pouco mais sobre mim. Né? Eu tenho 1 hora só para falar e é muito conteúdo, mas vai dar certo. Fique bem à vontade, quem tiver alguma dúvida, não entender alguma coisa que eu falar, ou alguma palavra mais técnica, pode perguntar. Né? O importante é que vocês saiam daqui sem dúvidas, né? Realmente esclarecidos sobre o assunto de hoje. Isso é o mais importante para mim. Então, a minha primeira graduação, como a professora Cora falou, foi gestão ambiental, pelo IFCE de Fortaleza. Quando eu finalizei, eu fui para engenharia ambiental e sanitária, já concluí, e fiz algumas especializações. Né? Eu fiz auditoria ambiental pelo Centec, fiz engenharia e segurança do trabalho e fiz direito ambiental na Unifor. E agora eu estou no mestrado no PRODEMA, que é na UFC. Que o PRODEMA é um programa de desenvolvimento do meio ambiente. Né? Então, ele vê a parte de desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento do meio ambiente, de uma forma sustentável. Então, lá no mestrado, ele sempre deixa bem claro isso, né? Para não fazermos projetos com visão do desenvolvimento sem ver o meio ambiente, e não ver o meio ambiente sem ver o desenvolvimento, né? Nada utópico demais, daquele meio ambiente preservado totalmente, e nada destrutivo demais que venha comprometer a nossa vida futura, certo? Tive uma experiência na iniciativa privada, né? Quando eu me formei na gestão ambiental, eu fui para a iniciativa privada, passei 7 anos, um pouco menos, na iniciativa privada, e trabalhei a maior parte do tempo em construção civil pesada. Eu era gestora ambiental de obra, de grandes obras. Trabalhei no PCM, na termoelétrica, trabalhei no Metrosol, trabalhei no saneamento do lado por das dunas, até que eu fui chamada no concurso da SEMASSE para ser fiscal ambiental. Cargo esse que eu ocupo desde 2013, vou fazer 2 anos na SEMASSE. Então, quando a professora Cora me convidou para fazer uma palestra, eu quis aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre a fiscalização ambiental no Estado. Não sei quantos daqui já ouviram falar, já conhecem o trabalho que a SEMASSE faz, mas eu acho interessante levar para as pessoas esse conhecimento, que as pessoas saibam como funciona. Bem, a fiscalização ambiental ela é muito ampla, porque a legislação ambiental ela é muito vasta. Então, claro que numa palestra de 1 hora, eu tive que resumir, sintetizar. Então, eu trouxe um esboço do que é a fiscalização ambiental. Certo? Pode passar, professora, por favor. Bem, iniciando para falar sobre a fiscalização ambiental na SEMASSE, eu queria mostrar para vocês o objetivo
e a missão, né? Qual é o objetivo no caso da SEMASSE? Para quem não sabe, a SEMASSE é o órgão ambiental de meio ambiente, né? Nós temos aqui a SEUMA, que é o municipal, em Fortaleza, né? O estadual, que é a SEMASSE, e o IBAMA, que é nacional. Em cada município deveria existir um órgão ambiental. Alguns deles têm, alguns não têm, certo? Municípios como Maracanaú já tem uma secretaria de meio ambiente, Caucaia já tem, Quixadá tem uma pequena, enfim, alguns municípios já têm, a maioria não tem, e também fica de competência da SEMASSE atender os municípios que não têm nenhuma estrutura ambiental, né, de órgão ou secretaria. Objetivo da SEMASSE, que é o estadual de meio ambiente: fiscalizar o meio ambiente urbano e rural, a fim de evitar a degradação ambiental e aplicar aos infratores as penalidades previstas na legislação vigente, garantindo que os recursos naturais sejam explorados racionalmente, visando diminuir a ação predatória do homem sobre a natureza. E, começando do nosso objetivo, né, eu já quero chamar a atenção de uma coisa. Muitas vezes a gente é parado em campo. Como eu sou fiscal de campo, né, claro. Então, estadual. Então, eu viajo pelo Ceará inteiro fiscalizando. E muitas vezes a gente é parado para ver coisas que a população acha que é proibido, que é impossível de acontecer porque está degradando o meio ambiente. Bem, nem a SEMASSE ela é capaz de banir o desenvolvimento, parar o desenvolvimento. Como eu falei, o que a gente deve pensar sempre é no desenvolvimento sustentável. Enquanto órgão ambiental, o que a gente pode fazer? Regulamentar essas atividades. Como? Bem, botando critérios para a utilização, critérios para a atividade, cobrando o licenciamento das atividades que são licenciáveis, e por aí vai. Então, é isso que a gente fiscaliza. Muitas vezes a gente chega no estabelecimento, a documentação está toda ok, a licença está ok, e aí a pessoa, mas é um crime ambiental. Bem, o órgão ambiental, a SEMASSE, tem um outro setor, que é o setor de licenciamento. Licenciou a atividade. Então, ele está exatamente apto a funcionar, né? Ele está com uma licença do órgão ambiental para funcionar. Então, só para deixar bem claro que nem tudo que é nocivo ao meio ambiente, mas quer dizer que isso não vai ser nocivo, que não vai ser prejudicial ao meio ambiente? Claro que vai. Claro que vai. Uma extração de areia, por exemplo, não tem como eu ter uma extração de areia sem não ter uma degradação ambiental. Mas, por isso que eu deixo bem claro isso. Ter normas regulamentadoras que a gente possa, no mínimo, controlar. Já que a gente não pode impedir, acabar com ela, né? Assim, quando a gente estuda meio ambiente, né, a gente tem que ter esse cuidado muito grande, né? A maior parte dos meus cursos foi de meio ambiente, então a gente fica com aquele sentimento, né, de querer preservar, de ficar triste quando vê uma degradação, mas quando a gente vai para a realidade, tanto na empresa privada, né, que foi o meu caso, de obra, né, quanto na empresa pública, agora como fiscal, a gente vê que enfim, né, o mundo real é um pouco diferente. No mundo real, a gente tem que ver uma forma de não desistir de cuidar do meio ambiente, né, de não desistir de ter levantar a bandeira ambiental, vestir a camisa. Mas também não pode sair impedindo tudo, porque é inviável, né, é surreal, não daria para acontecer, certo? A missão: desenvolver ações preventivas e repressivas no sentido de garantir o cumprimento da legislação vigente ambiental, através da coordenação, planejamento, supervisão e promoção de ações de fiscalização, de acordo com a legislação ambiental em vigor na sua área de atuação. Pode passar. Bem, uma novidade da fiscalização ambiental na SEMASSE, a partir de 2014, foi a divisão
do grupo de fiscalização em grupos temáticos, para facilitar. Por quê? Quando eu entrei na SEMASP, não era assim ainda. Era um grupão, e o grupão atendia o que vinha para a nossa pauta de trabalho. Só que muitas vezes a gente atendia coisa repetida. A gente, uma equipe ia, depois a mesma pessoa fazia a denúncia, outras vezes iam, 3 equipes iam num canto e não tinha uma comunicação. E isso atrapalhava muito o nosso trabalho. Fora que a gente começava um procedimento, como a gente já ia para um outro canto, para uma outra área, não podia concluir, não podia acompanhar o procedimento. Então, só para vocês entenderem, né, por incrível que pareça, o primeiro concurso que teve para a SEMASP, de toda a história da SEMASP, né, do órgão ambiental do Estado do Ceará, foi há 5 anos atrás. Né? Um pouco assim, até parece até uma mentira, né? Mas não, infelizmente, o Estado demorou esse tempo todo para fazer um concurso contratando fiscais. Então, o grupo de fiscalização da SEMASP é muito novo. Por isso que vocês vão ver que tem coisas que ainda estão se ajustando, lógico. Tudo quando começa do zero, vai ter várias coisas para ir aprimorando. E uma das coisas que se aprimorou com o tempo, do ano passado para cá, foi a criação desses grupos temáticos. Né? Então, o que aconteceu? O grupão de fiscais foram divididos, né, em grupos temáticos. Quais são eles? Fontes poluidoras, recursos florestais, recursos hídricos e minerais, zona costeira, unidade de conservação, grupo técnico especializado. Esse grupo técnico especializado, ele cuida muito da recuperação da área degradada. Né? Então, toda a área que ele é passível de recuperação ambiental, que foi degradada, é passível de recuperação, esse grupo ele acompanha. E o grupo da sede de fauna, que tem crescido cada vez mais a demanda, porque o IBAMA está repassando muito da demanda de fauna para a SEMASP. Né? Então, está sendo um grupo bem com muita demanda. O meu grupo temático, né, eu sou fiscal e me encaixo em um desses grupos. Né? O meu grupo é o de unidade de conservação. Né? E no final da minha palestra, eu espero ter tempo, né, mas vai dar tempo. Eu vou falar um pouco de alguns casos concretos de fiscalização em unidade de conservação, que é o tema que eu trabalho diariamente. Pode passar. Bem, falando agora um pouquinho da logística, né, da fiscalização ambiental. Como é que funciona, para vocês entenderem como é que é o dia a dia de trabalho. Bem, esse slide, né, essa parte da apresentação, ela é interessante para mim porque eu ouço muito, eu ouvi inclusive sexta-feira passada, de uma pessoa até bem esclarecida, a seguinte afirmativa: eu não faço denúncia para a SEMASP porque não serve de nada, né? Não atende, eu não sou atendido. Né? E aí eu venho para esse slide e apresento para vocês as formas, esse de azul, amarelo e verde, são as formas de entrada de alguma denúncia na SEMASP. Quais são elas? Vamos lá. Denúncia via telefone, e-mail ou presencial, via processos judiciais, que é via Ministério Público, ou através de campanhas, né, operações e campanhas de fiscalização. Rapidamente falando sobre cada uma delas. A SEMASP possui o 0800, que é o nosso Disque Denúncia. Então, tem uma pessoa sentada no telefone o dia inteiro, treinada para receber denúncias. Essas denúncias, quando entram, elas já são classificadas no grupo, aqueles que eu mostrei para vocês. Né? Então, já vai para o grupo certo. Por exemplo, vem uma pessoa e cadastra para a unidade de conservação. Quando eu abro as minhas ocorrências, eu vejo a ocorrência que a pessoa cadastrou. Quando a pessoa cadastra, né, isso serve, e até assim, eu gosto de falar isso, por quê? Porque muitas vezes nós, cidadãos, né, reclamamos
temos nossas queixas, mas nós não sabemos nem como exercer nosso papel de cidadão. Então, eu digo para vocês que fazer uma denúncia no órgão ambiental é também exercer o papel de cidadão, a cidadania de cada um. Por quê? Porque você não está ficando parado, né, na apatia de só falar, reclamar, às vezes botar no Facebook das vidas e não está tendo uma ação concreta. E existem formas, eu garanto, vai ser vista. Quando você liga para fazer uma denúncia, o que acontece? Você recebe um número de protocolo. E a pessoa que atende, ela tem que lhe dar um número de protocolo. Você anota esse número, porque aí você pode acompanhar. Passa um tempo, nada aconteceu, liga. Né? Olha, eu fiz uma denúncia, número tal, no dia tal, e ainda nada aconteceu. Né? Isso também chega para a gente. Né? Bem, agora falando de números, né, de fiscais. Gente, a grande dificuldade que nós temos, né, no órgão ambiental é a falta de pessoas. Né? Eu acho que é um mal que acomete vários órgãos públicos, né, mas na SEMAT, na fiscalização, a gente tem isso muito, muito forte. Né? Só para vocês terem ideia, são 32 ou 33 fiscais de campo para o Ceará todo. Né? Então, no meu grupo de unidade de conservação, são 3 pessoas para o Ceará todo. E eu vou mostrar as 27 unidades de conservação espalhadas, que vai desde o litoral leste, né, e vai uma ponta do Ceará até Crato, Juazeiro, que a gente tem que ir atender. Então, me perguntem como a gente dá conta de atender o Ceará todinho, né, com 3 pessoas. Visto que as 3 pessoas trabalham junto, o fiscal ele não pode sair só. Né, e eu vou falar isso já já. Então, é um trabalho bem desgastante até, eu diria. Né? Mas a gente, enfim, tenta fazer o possível. Pode ser que demore a atender? Pode, mas que atende. Bem, o processo via Ministério Público, né, o processo judicial, o amarelinho, via Ministério Público, ele tem prioridade de atendimento. Por quê? O juiz, né, ou promotor, ele sempre, quando manda um ofício solicitando, não é nem solicitando, né, mandando, né, que se realize uma vistoria, uma fiscalização, ele dá um prazo. E aí da SEMAT que não cumpre esse prazo. É uma confusão. Então, para que ocorra uma agilidade maior, entre uma denúncia de Ministério Público, né, e de um telefone, diz que denúncia, o Ministério Público ele tem prioridade, porque tem prazo e tal. Se for um processo via um outro órgão, né, que, por exemplo, a CEU uma demanda para a gente, também vai ter prioridade. Lá, na nossa diretoria, ela passa algumas prioridades de atendimento. Né? Uma delas é a ordem cronológica de cadastramento. A gente obedece isso também. E a quantidade para certa região. Né? Então, se eu tenho várias denúncias no município de Ipu, por exemplo, que está acontecendo agora, então a gente já organiza uma ordem de serviço para ir lá e atender todas as demandas. Né? Às vezes eu tenho uma ocorrência lá, sei lá, em Juazeiro, então a gente aguarda mais um pouco para reunir mais ocorrências para quando for dar uma viagem ser mais efetivo. Né? Esse último, operação em campanha, né? A fiscalização também realiza campanhas, né, e fiscalizações de operação. Como é isso? São as operações que elas não são demandadas pelo Ministério Público, nem via e-mail, nem via telefone. Nós fiscais, temos uma percepção de alguma problemática, organiza uma operação e vai sem ser demandado. Certo? Então, essa é a diferença das entradas. Tudo isso vai para a nossa diretoria de fiscalização, que filtra, né, que organiza. Tem certas coisas que eles pedem, eles mesmos pedem urgência. Olha, vocês vão ter que atender agora o processo do Ministério Público tal. Né? Então, na semana que vem. Então, a gente também tem que obedecer
o que a diretoria da gente estabelece, claro, né? E daí vai para a execução. Pronto. Bem, então, agora na execução, né? Primeiro, antes de ir para o campo, né? Como tem no verdinho ali, sede, pré-campo, a gente tem que organizar. A gente recebe a demanda, como eu já falei, faz a programação do roteiro de viagem, porque como são poucos fiscais, como a demanda é grande, não tem como a gente ir. Eu vou agora lá para Juazeiro atender uma ocorrência. Não dá, porque enquanto eu estou indo só atender essa ocorrência, se eu tivesse sentado, organizado, eu ia ver que no caminho, por exemplo, eu ia ter mais umas 10 para atender. Então, a gente tem que fazer essa seleção prévia, organizar o roteiro de atendimento e a ordem, né, para ficar uma coisa organizada. E aí a gente emite uma ordem de fiscalização, né, que vão todas as ocorrências dentro da ordem. No campo, a gente faz a busca pela infração, faz uma análise da situação, procura o infrator, e isso muitas vezes é o mais complicado. A gente vê a infração, por exemplo, uma extração de areia, como eu já falei anteriormente. A gente chega no campo, acha a extração, comprova o crime, mas não encontra o infrator. E aí, como fazer para aplicar penalidade para o infrator sem o infrator? Né? Então, muitas vezes a gente tem que fazer trabalho de investigação mesmo. Às vezes acontece de encontrar um carro na propriedade, pela placa do carro a gente tem que sair rastreando a criatura. Ou então, a gente coloca uma placa de embargo lá bem grande para a pessoa ver e procurar ser massa. Isso, por incrível que pareça, dá certo. A gente coloca, porque o embargo ele tem que ser escrito, ele tem que ser entregue. Mas a gente coloca a placa para a pessoa se intimidar e procurar ser massa. Isso dá certo. E quando a gente encontra a pessoa em campo, a gente já faz todo o procedimento. E eu vou explicar como. Depois, a gente volta para o escritório. Quando a gente volta para o escritório, tem muito trabalho a ser feito, porque cada ocorrência que a gente vai é um relatório separado. Se eu faço uma multa, se eu faço um embargo, uma apreensão de alguma coisa, né? Então, cada situação é um relatório que eu tenho que fazer, que eu tenho que elaborar e dar os encaminhamentos devidos. Pronto. Bem, a estrutura básica, como eu falei, né? Normalmente são 3 fiscais. Um fiscal, ele não pode trabalhar sozinho, como forma de proteção, como forma de... o fiscal, né? Muitas vezes, ele é mal visto, mal recebido. Muitas vezes, gente, quase sempre, né? Quase sempre. Ele é mal visto, mal recebido. Tem gente querendo, sei lá, nem que seja, como é que eu posso falar? Fazer alguma forma da gente se sentir intimidado. Ou tem a questão da propina, né? Graças a Deus que, como a gente sempre anda em 3, é mais complicado, né, disso acontecer. Porque a pessoa fica intimidada até de propor. Quando propõe alguma coisa bem né, superficial, a gente já corta logo e não tem esse problema. Antigamente, antes do concurso, que os fiscais iam sozinhos, esse problema era bem grande, né? Quando estabeleceu esse procedimento de ir em 3, então a pessoa, quando vê 3 fiscais, ela fica mais tímida, né, para fazer alguma coisa. Não. Nem sempre tem uma mulher e nem sempre tem um homem. Isso é uma ótima pergunta, porque a gente percebe que quando tem uma mulher, sempre acalma mais os ânimos, porque as mulheres, elas são mais bem recebidas do que os homens, normalmente. E quando é só mulher também, é um problema, porque às vezes é uma ocorrência num canto extremamente ermo, num canto extremamente deserto, com pessoas mal encaradas, usuários de droga. E quando são só 3 mulheres, complica. Então,
é difícil acontecer. Normalmente, pode 3 homens, mas 3 mulheres, eles só se for o último caso, mas eles sempre tentam colocar um homem. Mas se no caso não tiver, a gente puxa o motorista, né? Já aconteceu, deu isso só com mulher na minha equipe, e a gente puxa o motorista, pelo menos é um homem, né? Não é fiscal, mas é um homem, já ajuda, né? A estar, sei lá, dando aquela proteçãozinha, né? Gente, assim, né? A gente se sente mais seguro, não vou mentir, né? Quando a gente tem um homem na equipe, assim, a gente não usa arma, né? Não tem colete à prova de bala, é só Deus mesmo que protege, né? Mas quando tem um homem, já dá uma tranquilizada, né? Eu sei que talvez ele fosse o primeiro a correr, né? Não sei. Mas a gente tem essa segurança, né? A gente se sente mais tranquilo. Até porque, assim, é interessante porque quando você chega num canto que só tem homem mal encarado, quem é que vai abordar? É um homem da equipe, né? Então, as mulheres ficam de apoio, fotografando, anotando, e o homem faz esse contato direto, né? Quando é muito hostil o ambiente, sabe? Bem... Ótima pergunta, ótimo. Tem sim, porém... É o mesmo caso de quadro, né? Pouquíssimo. A polícia que a gente solicita é o BPMA, né? O Batalhão Militar da Polícia Ambiental. Ele é próprio, é uma polícia militar, mas é próprio para o meio ambiente, né? O BPMA. E ele acompanha a gente, mas normalmente quando já... Por exemplo, a gente vai no canto e vê que é barra pesada. Aí a gente volta de fininho, vê que não tem condição de nem descer do carro, volta, aí fala, olha, a gente precisa de apoio policial. Aí a nossa diretoria entra em contato e eles vão. Mas, geralmente, quando é poluição sonora, que sempre é com álcool, droga. Então, poluição sonora, sempre com polícia ambiental. Algumas situações a gente já sabe. Normalmente não. Normalmente vai só os fiscais. Caso a gente veja que não tem como, aí a gente volta, né, e pede a polícia. Certo? Mas seria tão melhor, né, seria ótimo para a gente, porque o policial já tem arma, já leva preso, né? Assim, a gente não tem esses instrumentos, né, enfim. Bem... Os equipamentos que a gente utiliza, o coletor de dados, que eu vou mostrar a foto já, uma impressora térmica, GPS, máquina de fotografar, trena, tem a trena, tanto aquela que todo mundo conhece, tem uma trena a laser também, que facilita, porque ela mede longa distância de uma forma bem simples, sabe? Documentos impressos, como eu falei, a placa de embargo, alguma coisa que eu vou mostrar também, materiais diversos, né? Essa legislação, eu coloquei pequenininho, mas tem um slide que fala sobre ela melhor. Então, pode passar, professora, por favor. Aqui, para vocês conhecerem, né, um pouco dos nossos equipamentos, né? Esse aqui, da minha esquerda, né, é o coletor de dados, é o Icon. Ele é um computadorzinho de campo. Ele funciona como um computador, né, pequenininho, próprio para isso. A única função dele é aplicar os procedimentos administrativos, como um auto de infração, um termo de embargo, um termo de apreensão, uma advertência, uma notificação. Então, ele é muito prático, porque a gente não precisa ficar escrevendo no papel, com carbono, não tem nada disso. A gente faz tudo no Icon, né, no coletor de dados, e imprime na impressora térmica. Então, ou no buraco que a gente, né, tiver, a gente pode fazer o trabalho lá, já entregar para a pessoa bonitinho, certo? E esse no cantinho, para quem não conhece, é um GPS. E ele é muito importante, porque o GPS, ele marca o nosso ponto, o ponto da infração, ele calcula a área, por exemplo, mais uma vez, uma extração de areia ou um desmatamento, ele vai calcular a área, e algumas infrações, o valor da multa é pela área, então eu tenho que saber essa área para dar a multa, né, o valor correto. Ele também mostra o caminho, né? É a função do GPS, mas às vezes é um canto super complicado, então alguém já foi lá, tem um ponto, então a gente consegue chegar de uma forma mais fácil. O GPS nos ajuda
muito, né? Pode passar, professora. Bem, a legislação. Sim, pois não. Ótima pergunta. Sim. A legislação ambiental, ela prevê esse tipo de autuação. A gente tem a opção. A gente poderia até autuar o dono do terreno e quem está extraindo. Existe a corresponsabilidade, sim. Mas fica a critério da equipe. Às vezes, o que acontece? A gente vê o terreno degradado, sem a autorização ambiental, não encontra a pessoa e a gente vai até o cartório fazer esse trabalho de busca. E a gente encontra o dono do terreno, o endereço, alguma coisa, e manda via postal. Acontece também. Mas, normalmente, em campo, o que a gente faz é autuar a pessoa que está extraindo. O executor, exatamente. Assim, o procedimento natural é esse. Mas algo. Porque, assim, cada situação é uma situação, né? Não tem como eu dizer que é sempre assim, né? Cada situação ela é analisada e ela é verificada pela equipe, né? Pois não. Do dono. Sim. Ela perguntou. Ótima pergunta, excelente pergunta. Eu não sei se vocês ouviram, a pergunta dela, da minha esquerda, foi: não existe a corresponsabilidade, ou seja, você chega e autua a pessoa que está extraindo. E o dono? Né? E eu expliquei isso, né? Foi o que eu expliquei agora. Sim, pode ter, mas cada caso é um caso. Normalmente, a gente faz o procedimento administrativo para quem está executando. A pergunta dela foi com relação... Lembrei. Ok. A pergunta dela, da minha direita, foi com relação ao quê? O dono tem um terreno, ele não tem uma cerca, uma porta, alguma coisa, e vem alguém extrair sem o conhecimento. Gente, acontece demais. Aí a gente procura o dono para fazer algum procedimento, e ele fala assim: eu não estava nem sabendo. São poceiros, são, sei lá, invasores. Porém, o que é que a gente entende na nossa legislação ambiental? Que o dono do terreno, ele é responsável. A partir do momento que ele é responsável pelo terreno dele, ele é responsável por tudo que acontece no terreno. Inclusive um dano ambiental, o crime ambiental que esteja acontecendo. Então, ele tem que prover meios, né? Tem que ver formas de não acontecer. Se vai cercar, se vai murar, se vai botar capanga armada, brincando. Mas, enfim, alguma forma de não deixar que aconteça a degradação ambiental. E ele pode, sim, ser autuado, mesmo sem ele saber. Sim. No caso, a pessoa que comprou o local, ela é ressarcida de alguma forma? Ótima pergunta. Bem, muitas vezes, sim. Né? O correto é sim. A pessoa ela tem que ter esse ressarcimento do governo para que a área seja desapropriada. Certo? Então, o procedimento normal é esse. Às vezes, o valor é muito pouco. Pelo menos é isso que eles alegam. Por exemplo, um dia desse eu fui uma fiscalização aqui mesmo em Fortaleza, numa área dessa de APP. Aí a pessoa foi desapropriada, recebeu, o que ela fez? Construiu do lado. Aí, porque o dinheiro... Aí, o que é que vem? Porque minha família é aqui, porque eu nasci aqui, porque eu não conheço mais ninguém, não conheço canto nenhum, porque o dinheiro que eu tinha não dá para ir para canto nenhum. Então, enfim, são tantas situações, mas sim, tem que ser desapropriada. Mas o Estado, ele é responsável por manter aquela área, sabe? Então, deveria ter alguma forma de estar sempre... Porque muitas vezes ele é todo habitado, a APP, e depois vão tentar fazer alguma coisa. Né? Ele não... Enfim, infelizmente, ainda tem essa problemática. Mas, voltando para a legislação ambiental. Gente, a legislação ambiental, ela é belíssima, né? Pelo menos assim eu tirando algumas leis, né? Por exemplo, o Código Florestal, que foi atualizado, né, recentemente, em 2012.
As leis ambientais, elas são boas, brasileiras, né? Elas são boas, eu considero boas. Tem uma gama de legislações, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. O ruim é aplicar, né? O ruim é você fazer valer a lei, até mesmo a lei de APP. É complicado, né? Na prática, né? No dia a dia, ela é bem complicada de ser cobrada. Não tinha como colocar todas as leis ambientais, eu coloquei algumas, as mais importantes ao meu ver, né? A Constituição Federal de 88, que, enfim, é a nossa lei maior, não tinha como deixar de colocar, e a partir dela que vem todas as outras. Todas as outras não podem entrar em contradição com a lei maior, né? E tem que ser como uma forma de estar fazendo acontecer o que a nossa Constituição, assim, dita, né? A Lei Federal 9605 de 98, que lei é essa? É a Lei de Crimes Ambientais, né? Essa é a lei na nossa bibliazinha, né? Nossa cartilha de fiscalização, a Lei de Crimes Ambientais. Uma lei, ela precisa ser decretada. Então, 10 anos depois, né? Como tudo é muito rápido no nosso país, né? A nossa lei foi de 98, percebam. E o decreto que regulamenta a lei, ela é de 2008. Então, passou 10 anos nesse, né? Então, o decreto 6514 de 2008 é o decreto que regulamenta a lei de crimes ambientais. O que é isso? O que é um decreto que regulamenta? Bem, a lei vem para dizer de uma forma ampla, né? O decreto, ele vem estabelecer os critérios. Então, a lei fala das infrações. O decreto, ele vai dizer o valor, por exemplo, das multas. Ele vai especificar, né? Cada uma das infrações. Bem, só para vocês entenderem, vou tentar ser o mais clara possível. Nem toda infração ambiental é um crime ambiental, certo? Mas todo crime ambiental é uma infração ambiental. Dá para entender? Vamos lá. A Lei de Crimes Ambientais é a Lei 9605, é a Lei de Crime Ambiental, certo? Então, vai ter uma lista de atividades que são consideradas como crime ambiental. O decreto, ele traz as infrações ambientais. Diversas, mas tem infração que não é considerada um crime. É considerado apenas uma infração ambiental, mas não a ponto de ser um crime ambiental. Qual é a diferença? A diferença é na esfera que ela é tratada. Quando a infração é considerada um crime, ela vai para a esfera penal. Qual é a esfera da SEMASSE? Administrativa, certo? Quando é um crime, quando a gente pega um crime em campo, a gente tem que acionar nossa esfera penal. Através do quê? Ministério Público. Tá? Só para ficar um pouco claro. O COEMA 04, ele dá uma lista de atividades que são passíveis de licenciamento. Né? Então, para eu saber se eu preciso de uma licença ambiental para a minha atividade, eu devo procurar a resolução COEMA 04 e ver se a minha atividade está lá. O Código Florestal, como eu falei, né, é o Código Florestal que vai falar sobre a questão da APP, enfim, várias outras. Bem, fora essas legislações que eu coloquei, tem outras, mas uma em especial, eu vou falar em duas que eu acho relevante deixar para vocês como conhecimento. Em 2011, saiu, né, a legislação que é a Lei Complementar, né? A Lei Complementar 140 de 2011. O que é que ela discurso, né? O que é que ela prevê? A Lei Complementar 140, ela veio estabelecer as competências entre o Brasil, né, o todo, o nacional, o estadual e o municipal. Então, o que a gente não tinha muita, como saber, quem vai fiscalizar? É o IBAMA? É a SEMASSE? É a SELMA? Né?
Com a lei complementar ficou um pouco mais fácil, porque ela vem estipular isso, a questão de competências entre as esferas, né, federal, estadual e municipal. Bem, e quentinho, né, saindo do forno, em dezembro de 2014 agora, saiu o novo COEMA 24, que fala sobre a regulamentação, né, quais são as situações que, na prática, o Estado deve agir, o município deve agir ou a nação deve agir, né? Então, o COEMA 24 ele veio para regulamentar isso. Pode passar, professora. Aqui eu já falei, são as esferas, né? A SEMAS está na área de sanção administrativa. Pode passar. Esses são os documentos, né, os tipos de procedimento administrativo que a gente pode fazer em campo. O auto de infração, que ele pode ter o valor de multa, né, a característica de multa ou de advertência. Apreensão, quando é por exemplo, uma lenha irregular, o carvão irregular, ele deve ser apreendido pela SEMAS, certo? Embargo, uma atividade sem licença, uma atividade que não é passível de licenciamento, em APP, por exemplo, ela deve ser embargada. Para as demais, vale a notificação, alguma documentação que a SEMAS precise, então ela usa a notificação. Agora, as infrações mais frequentes, aí vai entrar também a pergunta do colega, porque aqui eu tenho alguns exemplos. Pode passar, professora. A primeiro, desmatamento, a multa é R$1.000 por... Isso aqui trouxe só algumas poucas para vocês terem noção. R$1.000 por hectare ou fração. É um crime ambiental e por isso eu tenho que fazer o quê? A comunicação de crime, certo? Como eu já expliquei. O que eu precisaria? Uma autorização do órgão ambiental. Pode passar, professora. A segunda, o uso do fogo. Eu também preciso de uma autorização do órgão ambiental. Multa, R$1.000 por hectare ou fração. É multa mínima, tá, gente? É multa mínima. Dependendo da condição, o fiscal de campo ele tem essa autonomia de aplicar uma multa maior, mas é a multa mínima. Preciso o quê? Da comunicação de crime, porque é um crime, conforme que eu já falei. Pode passar, professora. Retirada de lenha, multa de R$300 por estéreo, né? De lenha. Comunicação de crime, porque precisaria ter autorização do órgão ambiental, né? Para a lenha, o proprietário ele tem que ter um documento chamado DOF, que é documento de origem florestal, que é todo tratado lá na SEMAS, emitido pelo sistema que a SEMAS gerencia. Pode passar. Pronto. Ótima pergunta. O estéreo, ele é como se fosse um metro cúbico. Só que eu considero os espaços vazios. O estéreo é considerado para a lenha, porque ele não pode considerar que a lenha ela é um sólido. Entendeu? Ela tem espaços vazios de ar e a gente tem que considerar esse espaço vazio. Então, a contagem da lenha, ela é por estéreo. Mas é a mesma contagem de largura, altura e comprimento que a gente faz para o normal, né? Para metro cúbico, certo? Só que a gente tira uma porcentagem, considerando os espaços vazios. Aí, depende do estéreo para estéreo. Tem estéreo que está mais organizadinho e aí a gente tira... reduz uma quantidade menor. Quando o estéreo está muito desorganizado, a gente, né, e muito espaço vazio, então a gente tira uma quantidade maior. É basicamente isso. Uso do carvão também precisa da autorização do órgão ambiental, também é um crime ambiental. Multa de R$500 por metro cúbico de carvão, né, e comunicação de crime. Gente, o agrotóxico, olha aí. O agrotóxico, o uso, na verdade, isso aqui é a contaminação. Para o uso também tem uma regulamentação, mas aqui eu trouxe a contaminação. É multa a partir de R$5.000. Por quê? É poluição. Sempre quando envolver poluição, a multa mínima é de R$5.000.
a legislação, o decreto estabelece isso. Você tem que tomar cuidado com o uso e a destinação adequada da embalagem. Pode passar. Animal nativo e cativeiro, como eu falei, tem um grupo só de fauna, né? Então, a multa é a partir de R$15 por animal. Porém, porque o animal tem que ser cadastrado, ele tem que ter uma anilha, que é uma pulseirinha que o animal tem que utilizar quando ele é silvestre, para ser comercializado ou a pessoa poder ter a posse. Não tendo, né, é R$15 por animal. Porém, os animais ameaçados de extinção, a multa é de R$5.000 por espécie, né? Ela aumenta bem mais. Pode passar. Ótima pergunta. Não, ótima pergunta. Ela perguntou assim, a pessoa, por exemplo, a pessoa tem um papagaio há 200 anos, né? Não brincando, 20 anos, né? E eu sou muito simples, muito humilde, e ela fala, ai, mas é parte da minha família, é um filho para mim. Infelizmente, não tem a possibilidade. O animal silvestre, ele já deve ser comprado ou comercializado legal. Ele já deve vir com a anilha. Porque se abre brecha para o comércio indevido. Então, infelizmente, com muita dor no coração, muitas vezes a gente tem que retirar o animal da casa da pessoa, levar para o IBAMA, reabilitar o animal para que o animal volte para a natureza. Certo? É esse o trabalho que é feito. Entra na justiça. Não, eu estou falando, o procedimento administrativo é esse. Acontece. Algumas vezes a pessoa entra na justiça e ganhar. Mas aí já é em outra esfera, né? Na esfera administrativa, a gente não pode abrir essa margem, não, tá? Bem. Tá. Certo, ótima pergunta. Bem, todo o dinheiro, né, que vai para a SEMASSE, certo? Ele tem que ser administrado de uma forma transparente, né? O que muitas vezes não é, assim, a gente não tem nem conhecimento do que é feito, mas ele vai para a administração pública, vai para a administração pública mesmo. Bem, o valor que é de compensação ambiental, o que é uma compensação ambiental? E rapidamente, é quando uma obra, para funcionar, ela tem que pagar uma compensação ambiental. Esse valor, ele tem que ser utilizado em unidade de conservação, unicamente nas áreas de conservação ambiental, unidade de conservação. Os demais, né, as demais quantias vindas para o Estado, vai para a administração pública. Não especificamente para a fiscalização, ou vai não, é para a administração pública de uma forma geral. Já vai para o Tesouro e tal, e daí vai ser administrado, assim, não vem nem para a gente nada. A gente não tem nem conhecimento como é que é feito esse, assim, a gente não recebe valor, nada, entendeu? A pessoa já paga o boleto e já vai para a administração pública essa quantia. Pode passar, professora. Bem, eu trouxe algumas fotos mais ilustrativas para vocês terem ideia. Essa primeira foto, ela é de uma extração de areia. E aí, esse daqui da direita é um colega. É só para vocês terem ideia, né, no desnível, né, no perfil que foi aberto aí com uma extração irregular. Né? Imagina a quantidade de areia que não foi retirada, removida daí. Pode passar. Aí é uma ilustração de poluição, do que a gente pega. Todas essas fotos que eu trouxe foram fotos que eu retirei, né, de fiscalizações que a SEMASSE realizou. Então, essa é uma realidade aqui de um lixão, né, olha a quantidade de resíduo. E essa da direita é mostrando a contaminação já no recurso hídrico.
Essa é a questão do desmatamento, o desmatamento já sendo utilizado para lenha. Isso aqui é uma cerâmica, né, onde faz tijolo, enfim, por aí. Então, muito das lenhas vai para cerâmicas, certo? E não precisa voltar não, mas aquele professor, essa imagem mostra o que eu estava tentando explicar. Muitas vezes a gente chega em campo e tem uma montanha de lenha. E ela não está muito direitinho. Como é que eu vou pedir para a pessoa ajeitar? Então, é por isso que é considerada mistério, tá? Bem, aqui é uma atividade que foi embargada. E essa é a placa de embargo. Por quê? Não tinha licença ambiental ou não era passível de licenciamento. Então, já é embargado na hora. Essa placa, essa daí, são barracas de praia. Barraquinhas. Barraca de praia precisa de licença ambiental. Bem, rapidamente, eu tenho só 3 minutos, né? Eu vou mostrar para vocês, eu não vou conseguir mostrar tudo que eu tenho, não. Mas eu vou mostrar um exemplo de fiscalização em unidade de conservação. Pode passar, professora. Aqui, é só para vocês terem noção do que eu tenho de unidade de conservação no estado do Ceará para 3 fiscais, né? Distribuído em todo o Ceará. Pode passar. Uma dessas unidades, pode passar, professora. Não vai dar tempo de ler, tá? Pode passar. Quero mostrar o caso prático. Pronto. Uma das unidades estaduais, né? Unidade de conservação estadual é a unidade de conservação da Lagoa de Jijoca. Bem, só para vocês entenderem, cada unidade de conservação, ela deve ter um decreto próprio. O que é isso? É um decreto onde regulamenta a criação da área protegida, a unidade de conservação, tá? A Lagoa da Jijoca tem um decreto dela, que é o 25975 de 2000. No decreto, em cada decreto, ele vai falar sobre as coisas específicas de cada unidade. No decreto de Jijoca, o que a gente fala? É proibido o tráfego de veículo em lagoa. Então, lá em Jijoca, na lagoa, o que a gente fiscaliza? O tráfego de veículo em lagoa. Certo? Então, só para vocês entenderem, cada unidade tem a sua proteção própria. E isso vai estar estabelecido onde? No decreto de criação. E um dos exemplos é esse. Pode passar, professora. Um dos exemplos é esse. Foi uma ação que a gente fez lá em Jijoca, em parceria com a prefeitura, em parceria com o CONPAN, que é o órgão de gestão do meio ambiente do estado. Né? Em parceria com muitas vezes até com ONGs, a gente trabalha em operações conjuntas. A gente fez essa ação lá, vistoriando, fiscalizando o tráfego de veículo. Tá? Gente, eu trouxe outros exemplos, mas como esse aqui foi uma armadilha que a gente pegou no manguezal, no Pacuti. Foi bem, até assim, bem especial para mim, porque, enfim, imagino quantos animais não eram capturados e eram mortos e torturados, sei lá, né? E aí foi uma ação que a gente fez, pode passar, professora, para destruir a armadilha, né? Era uma armadilha bem grande, enfim. E essa última ação foi na área de proteção da Serra de Baturité, né? A gente fez uma parceria com a prefeitura, ministrou um curso, a gente também faz esse trabalho de educação, né? De treinamento, de educação. Por quê? Como eu falei, os municípios sofrem muito de carência de pessoas qualificadas. Então, a gente também, na medida das nossas possibilidades, a gente leva esse treinamento para os municípios. E essa foi uma obra enorme que a gente embargou lá em Baturité. Enfim, tem todo tipo de degradação que você possa imaginar. Tem uso de fogo irregular, desmatamento, corte de barreira, extração de areia, enfim, obras sem licenciamento, tudo no único canto. Né? Isso aqui é mostrando algumas fotos de lá, uma área que foi multada e embargada. Bem, é isso, gente. Assim, teria muito mais para falar, né? Mas a gente tem que se prender ao tempo. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, estarei aqui no final, tá? Obrigada.
Bom, Eli, eu quero agradecer, né, a tua participação, entregar aqui um certificado da FGF. Marlon tá doido para tirar uma foto ali.